Fiquei pensando durante essa semana, tipo, semana passada eu trouxe a notícia de um carro, daí eu falei assim, nossa, o que será que o público espera agora? Sei lá, a notícia de uma casa, né, que Deus me deu, um casamento. Mas a verdade é que a Bíblia fala que a gente vai viver de glória em glória, né? Mas a gente precisa entender que as coisas não são assim também, né? Então vamos voltar ao básico, vamos voltar aqui, estamos na nossa casa novamente, na nossa minha, no caso, e de vocês, porque vocês estão aí toda semana comigo. Hoje eu tô de boné porque foi uma correria, não deu tempo de arrumar o cabelo, mas enfim, né? Vocês me perdoam aí e é nóis, vamos continuar o vídeo mesmo assim, porque o que importa é a mensagem por trás de tudo isso, não é mesmo? Né? Então estou aqui para me aprofundar cada vez mais e mergulhar na palavra junto com vocês. Fiquei pensando sobre o que trazer agora, realmente falando sério, né? Porque, cara, é muito louco, né? Tudo isso, viver de uma forma espetacular, dessa forma, com 25 anos. E aí isso me fez refletir sobre algumas coisas e é uma palavra que eu já queria trazer para vocês há algum tempo, que Deus estava me incomodando também em relação a isso. Faz um tempo que eu já comecei a ler Jeremias. Ele é um profeta muito novo. Quando a gente fala assim das pessoas que foram chamadas, né, pro, digamos, tem um chamado a servir à vontade de Deus, Jeremias é um desses caras que se coloca na brecha, digamos assim, muito cedo. E, bom, sem enrolação, vou ler. Jeremias 1, do 4 ao 7. Não, do 4 ao 10. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Pausa. É muito interessante porque eu cresci ouvindo essa palavra e eu sempre ouvia, a gente sempre ouve falar muito sobre esse versículo em específico, né? Então, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Ou seja, a gente sempre tem essa coisa na nossa cabeça. Nossa, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, não sei das quantas. É muito bonito essa palavra, é muito massa. Mas a gente precisa continuar, porque Jeremias ele fala o seguinte: Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. É sobre um pouquinho dessa palavra que a gente vai falar, sobre a vida de Jeremias. Se a gente continuar a leitura da palavra, o livro de Jeremias é um livro muito tenebroso, digamos assim. Você fala assim, nossa Deus, esse é o Deus de graça e misericórdia que eu conheço no Novo Testamento. Parece que o Senhor quer matar todo mundo o tempo todo. Porque o tempo todo Deus ele tá ali, tipo, porque vocês são uma nação que adulterou, vocês são piores do que a mulher que trai o marido, que não sei das quantas, que faz um monte de coisa errada. E você fala assim, nossa, Deus está falando isso para Israel, que é o povo separado por ele. Mas é porque Israel também, né, tipo, desde lá do Egito Antigo, os caras sempre estão fazendo bezerro de ouro, adorando outros deuses. Acho que chega um momento também que Deus fala assim, pô, vamos parar com isso, né, essa palhaçada toda. E ele começa a falar assim, vou jogar fogo aí, entendeu? Vou destruir tudo com meu fogo, a minha ira é como se fosse o fogo. Enfim, toda essa loucura. E aí, mas o ponto principal que a gente quer trazer para esse vídeo é principalmente a figura de Jeremias no meio disso. Por quê? Porque alguns historiadores dizem que ele tem ali em torno de 17 anos, mais ou menos, e aí você fica pensando assim, cara, Jeremias. Tanto que tem em outro versículo, agora eu não vou lembrar qual, porque eu esqueci de pegar para vocês, mas enfim, depois vocês leem Jeremias lá, que vocês vão achar na Bíblia de vocês. Ele vai falar alguma coisa no sentido assim, Senhor, eu tenho mesmo que falar dessa forma com eles, e aí Deus fala assim, você vai falar dessa forma com eles. Por quê? Porque Jeremias ele começa a anunciar a palavra de Deus a todo mundo, né? Inclusive aos sacerdotes. Aí você se pergunta, você fala assim, por que Deus não falou com o sacerdote? Porque o sacerdote, ele é como se fosse um pastor na época, né? O líder religioso, a pessoa que entrava no templo, que colocava lá as ofertas para queimar, enfim, aquela pessoa responsável por tudo aquilo que um pastor hoje é responsável, digamos assim, dentro de uma igreja. E aí o sacerdote também estava corrupto na época.
Então a gente começa a ver uma corrupção generalizada entre o sacerdote, entre os reis, entre as pessoas que deveriam servir a Deus. E se fala assim, cara, um cara de 17 anos, ele é designado por Deus para falar com esses caras maiores. E aí a gente para pensar na nossa vida, né? Eu estava refletindo sobre isso durante essa semana que se passou, né? De tudo isso que Deus vem fazendo na minha vida, e aí a gente fica se perguntando, Deus, eu? Por que eu? Sabe? Tipo, porque na nossa cabeça, lá quando a gente é criança e tudo mais, a gente fala assim, um dia eu vou falar sobre Deus. Vou estar com o microfone no altar, vou estar dando meu testemunho, papapá. Mas, quando eu tiver meus 30, 40, 50 anos, quando eu tiver mais maduro, não significa que hoje eu sou muito maduro, né? Tem muita coisa que eu preciso aprender sobre Deus. E isso que eu tô tentando fazer, né? O tempo todo. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu leio um livro diferente que fala sobre Deus, ou sobre algum cara que teve um relacionamento, sei lá, extraordinário com Deus. Eu vejo uma pregação, vejo estudos sobre a palavra, arqueológicos mesmo, e históricos. Eu gosto dessa parte. Mas o mais interessante é entender que nem sempre foi assim. Em muitas situações, eu me vi como Jeremias. E eu falei a mesma coisa pro senhor. Eu falei, soberano senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Não significa que eu não sabia falar, porque falar eu sei falar. Eu aprendi com o teatro. Deus me deu um talento e eu consegui multiplicar ele cada vez mais, né? Eu falo assim que Deus ele foi generoso comigo porque ele não me deu 5 talentos. Eu vejo hoje que tem muitas pessoas que têm muitos dons, né, na área do teatro, mesmo na minha área, do teatro, do audiovisual, que fala assim, que eu olho assim, cara, esse ator é bom, hein? Eu falo que eu sou esforçado. Por quê? Porque Deus me deu um talento e eu multipliquei ele. Mas enfim, voltando ao assunto principal. A minha desculpa não era que eu não sei falar. A minha desculpa era que, senhor, eu sou muito jovem. Só tenho 25 anos, eu não vivi ainda, eu não sou casado, eu não sei falar sobre as coisas que o senhor quer que eu fale. Mas eu já dava essa desculpa há muito tempo atrás. Quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15, quando eu tinha 20, até o momento que eu saí da igreja e eu falei assim, Deus, essa coisa não é comigo, deixa com as pessoas que sabem fazer. Mas em todos os momentos eu cheguei e falei assim, Deus, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Eu fui para uma viagem missionária lá em Fortaleza, eu fiquei durante um mês lá e eu tinha essa mesma desculpa. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim pelo grupo de dança, mas eu tenho que evangelizar as pessoas na rua e agora eu não sei falar o que eu faço. Mas Deus o tempo todo, ele, com a sua graça e misericórdia, ele fala assim, ei, você vai falar aquilo que eu quero que você fale. E a partir do momento que eu aceitei de novo essa missão, eu falei assim, beleza, Senhor, eu vou aceitar, vou pregar a tua palavra. Eu preciso entender que eu não preciso estar no altar para falar de Jesus. Isso é a coisa mais importante que você precisa entender também. Porque quem fala sobre Deus, quem fala sobre Jesus é quem tem um relacionamento com Deus, quem tem um relacionamento com Jesus, e não necessariamente somente o pastor. Não é somente um cara que está com o microfone segurando lá em cima do púlpito. É sobre a gente que tem um relacionamento diário com ele. É sobre eu ser ator e estar no meio ali influenciando a galera e não sendo influenciado. É sobre eu ser um médico e estar ali no meio da galera e influenciando e não ser influenciado. É sobre eu ser um advogado e não ser corrompido. Sabe? É sobre qualquer outra profissão que você colocar aqui nas mãos que você tem, que Deus te deu. Qual que foi o teu dom, qual que foi o teu talento que Deus colocou nas suas mãos, que você está multiplicando cada vez mais, mas Ele quer que você faça a diferença onde você estiver. Não é sobre a questão de um templo, não é sobre a questão de ser um lugar santo, um lugar sagrado para falar sobre Deus. Porque eu não preciso ir somente no domingo e no sábado para ouvir falar sobre Deus. Cara, o que você faz de segunda a sexta? Você esquece que Deus existe? Você esquece que Jesus está aqui o tempo todo tentando se relacionar com você? Então é sobre isso, é sobre, cara, eu vou falar de Jesus porque eu vivo uma vida com Jesus. E aí eu parei de dar desculpa. Há um ano atrás, quando eu comecei a fazer os vídeos para o canal novamente, porque o canal ele surgiu, para vocês terem uma noção,
Eu fiz meu primeiro canal no YouTube em 2016. Cara, se eu tivesse feito isso lá desde o começo, desde 2016 até agora, cara, com certeza eu estaria rico. Talvez. Não sei. Eu não sei quais são os planos de Deus, mas eu sei que neste momento eu falei sim novamente, mas eu não falei sim novamente por conta da riqueza, não falei sim novamente por conta de números de visualizações, de likes, mas eu falei sim novamente porque eu falei sim, Deus, eu vou parar de dar desculpa porque eu sou muito jovem, mas eu quero falar do Senhor. E eu não preciso estar no altar para falar do Senhor. Eu posso abrir a minha câmera e falar sobre o Senhor. E quem quiser me escutar, que me escuta. E se você está me escutando agora é porque é isso, porque Deus quer que você me escute neste momento. Não porque eu sou bonzão, não porque eu sou, nossa, o Lucas é massa. Não, mas é porque realmente eu estou vivendo uma vida com ele e eu quero compartilhar isso cada vez mais. Mas não é sobre só compartilhar isso na câmera, é sobre compartilhar isso no meu dia a dia. As pessoas que estão à minha volta, elas estão vendo. Elas falam assim, cara, o Lucas está diferente. O que está acontecendo? E aí eu falo, opa, o Espírito Santo mudou. Porque é sobre isso, é quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele transforma de uma maneira que as pessoas não reconhecem mais a gente. Eu falo assim, opa, tem algo diferente. O que está acontecendo? E aí você evangeliza. Então é muito mais simples. Quando Jesus fala para os seus discípulos, vão e façam discípulos no mundo todo, isso ele coloca para a gente. Eu e você precisamos falar sobre ele o tempo todo. Cara, por que você acha que depois de 2000 anos ainda a gente está falando sobre Jesus? Por que ainda a Bíblia continua mais atual do que o Jornal da Manhã? Porque é sobre isso, porque existe várias pessoas que estão falando sobre Jesus, que pararam de dar desculpa de eu sou muito jovem. Eu peguei o exemplo de Jeremias, mas a gente pode pegar outro exemplo como Davi, por exemplo. Davi, ele foi nomeado rei, ele foi ungido rei ainda muito novo. Até ele realmente se tornar rei foi um processo. Mas ele era o menor dos seus irmãos. Os seus irmãos já estavam servindo na guerra, já estavam servindo o exército de Saul. E Davi estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel chegou e falou, ué, mas será que já foi todos? Aí o pai de Davi lembrou, opa, pera lá que tem um menor. Vem cá, Davi. E aí Deus falou, é esse aí. Ou seja, Davi, ele era um adolescente, digamos assim, quando ele foi nomeado rei. E Deus quis usar ele. E o coração dele não mudou. Ele falou, ele não começou a gente precisa entender muito isso, porque ele não começou a falar sobre Deus somente quando ele se tornou rei. Ah, beleza, agora eu recebi uma palavra de Deus que eu vou ser rei. Tá, vou esperar ser rei, aí eu começo a falar sobre Deus. Não! A Bíblia fala que Davi ele ia na casa de Saul para tocar a lira, para tocar ali a sua harpa, e expulsava os demônios que estavam no Saul. A gente começa a ver que Davi ele vai lutar contra Golias e fala assim, eu vou lutar em nome do meu Deus. Por quê? Porque ele entendeu que existe um lugar que Deus quer colocar ele, mas ele não vai esperar estar nesse lugar para começar a falar sobre Deus. Daniel, outro cara que era jovem, quando foi levado lá para o exílio na Babilônia, ele chegou lá muito jovem, seus amigos. Cara, a gente tem vários e vários exemplos. Maria, a mãe de Jesus. Os historiadores dizem que Maria ela era menor de 18 anos quando o anjo Gabriel veio e falou assim, ó, você vai ser mãe de Jesus. Então a gente precisa entender que não é que a gente é muito jovem, mas é o quanto a gente se relaciona com Deus. Ah, mas daí você me fala assim, Lucas, mas eu já tenho meus 40, 50 anos. Cara, Abraão tinha quase 100, Sara tinha quase 100 quando tiver Isaac, o filho da promessa. Não é sobre idade, mas é sobre disposição de falar assim, ei, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, Deus. E Deus vai falar para você, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Ele vai falar assim, agora põe em sua boca as minhas palavras. Cara, para de dar desculpa. Até quando você vai falar assim, ei, eu não vou porque eu sou muito jovem, eu não sei falar. Deus está te chamando. Só vai.
Se eu tivesse postergado cada vez mais esse chamado para falar sobre Deus, talvez eu não estaria semana passada falando que eu ganhei um carro. Porque, voltando ao assunto da semana passada, não é sobre o carro, mas sobre uma obediência. É sobre falar assim: ei, Senhor, eis-me aqui. Sabe, não é sobre a gente querer fazer as coisas do jeito que a gente quer, é sobre a gente fazer a maneira que Ele quer que a gente faça. Me lembrei de outra história agora. Se a gente parar para ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vê muita coisa acontecendo com o povo de Israel. E o tempo todo Deus quer que eles cheguem à terra prometida. E em nenhum momento Deus quer que eles fiquem presos no deserto, mas eles acabam ficando presos no deserto durante muito tempo porque eles são desobedientes o tempo todo. Eles querem fazer bezerro de ouro, eles querem idolatrar outros deuses, eles querem fazer outras coisas que não obedecer aquilo que Deus quer que eles façam. Mas Deus é tão bom e misericordioso que ele fala assim: ei, eu vou mandar um maná para vocês. Vocês querem carne? Toma carne. Claro que Deus faz de uma forma também que você fala assim: opa, Deus aqui ficou bravo, hein? Deus tá bravo. Mas, cara, pensa que Deus ele queria tirar vocês do Egito. Vocês estavam presos no Egito. Ele fala assim: cara, é só caminhar, vai. E eles começam a fazer coisas erradas. E isso faz com que eles fiquem ali presos no deserto durante muito tempo. Em outros vídeos deste canal eu já falei um pouquinho sobre o meu testemunho, eu não vou me alongar muito, mas eu quero voltar sobre isso, porque pode ser que tenha pessoas novas assistindo esse vídeo. Cara, quando eu fiquei preso no meu deserto, eu pude entender a graça e misericórdia de Deus, onde Ele derramou o maná na minha vida, onde eu estava preso em outra cidade. Preso no sentido não literal, né? Entendam isso. Mas eu estava em uma outra cidade, longe dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, da minha casa, onde eu não sabia o que comer no outro dia e do nada cara, agora eu sei o que eu vou comer porque eu vi o maná descer. Mas naquele momento eu ouvi Deus falando comigo, falando assim, cara, não é isso que eu preparei para você. Você está aqui porque você é desobediente. Volta para os meus caminhos porque eu quero te levar para a terra prometida. Para a terra que emana leite e mel. Eu voltei de primeira? Não. Eu fui desobediente mais algumas vezes, eu quebrei a cara mais outras vezes. Até realmente eu entender e falar assim, tá bom, Senhor, já entendi. Vou ser obediente. E aí, a partir dessa obediência, então, começou a acontecer muitas coisas na minha vida, até acontecer o vídeo passado. Então, não é sobre a gente ser muito jovem. Entenda, é sobre aquilo que a gente está disposto a entregar para Deus. É sobre Deus ter um chamado na nossa vida e a gente falar assim, Senhor, ok, eu vou. É muito interessante que em Jeremias, a gente vê em algumas outras passagens de Jeremias falando assim, Senhor, eu não sei como falar, eu não sei como que eu vou fazer isso de novo, sabe? Tipo, Jeremias questionando Deus de novo. E Deus fala assim, só faltou Deus falar, cala a boca, Jeremias, que eu tô fazendo. Deixa eu fazer através da sua vida. Ou seja, Deus vai fazer. Outra passagem que eu quero ler com vocês está lá em Eclesiastes. Para quem não sabe, Eclesiastes é o meu livro preferido da Bíblia. Porque ele foi escrito por Salomão, o cara mais sábio que teve no mundo, e já na sua velhice. Ele viveu muitas coisas, e eu gosto muito dessa passagem, porque me faz pensar o que eu estou fazendo com a minha juventude. Eclesiastes 12:1, ele vai falar assim, lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho satisfação neles. Ou seja, Salomão ele nos indica, cara, lembra quem é teu Deus. Sabe? O que você está fazendo por ele? Quem que você está servindo? Você está servindo as tuas vontades ou você está servindo as vontades dele? Nós somos criados para glorificar e honrar o nome dele. Então, só para fazer um callback final, cara, não interessa se você tem
10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40, 50. Interessa aquilo que você está disposto a entregar para Deus. Deus vai fazer na sua vida. Se coloca na brecha, aceita seu chamado. Existe um chamado comum para todo mundo, assim como eu já falei. O meu é na área da cultura, da arte, o teu na área médica, na área da venda, não sei qual que é a tua área. Mas existe um chamado comum para todos, que é levar a palavra de Deus. E como que eu levo a palavra de Deus sendo sem ser pastor? Cara, através da sua vida. Quando Paulo nos fala para a gente ser testemunhas, sacrifício vivo, é sobre isso. É sobre nós sermos sacrifícios vivos, carta aberta ao mundo, sobre Cristo nas nossas vidas, sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu falo para vocês que não é somente através desse vídeo, mas sobre as outras pessoas que estão ao meu redor o tempo todo. A maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu reajo, muitas coisas, né? Não é sobre aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Quando Paulo coloca dos frutos do Espírito, ou a gente é guiado pelos frutos do Espírito ou pelos frutos da carne. Qual que eu vou ser guiado? A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você entende que precisa ser guiado pelos frutos do Espírito. Então deixa Ele guiar, deixa Ele fazer. Beijo, abraço, até o próximo vídeo.